Se a gente não se lembra deste cenário, nós não vamos lembrar o que é o passo seguinte, que foi a nossa resistência ao Fundef, por mais que ele tenha representado uma redistribuição de recursos, isso é verdadeiro, eu destaquei aqui, representou uma leitura do Pacto Federativo que tem a interdependência, interpenetração, na expressão aqui do Aires de Brito, né? Eu prefiro a interdependência das 3 esferas de governo para garantir um mesmo direito, que é o direito à educação, e honrar esse compromisso, e garantir uma redistribuição do dinheiro, que é um dinheiro cativo, vinculado, obrigatório à educação. Então, esses 3 passos são muito importantes no âmbito do Fundef. Mas ele separou também condições específicas, que nós só viemos reaver no texto do Fundeb, da emenda 53. Mas vamos nos lembrar, o acordo de 1994 propunha Fundo Nacional e Piso Nacional. Fundef são fundos estaduais, complementados com recursos da União, certo? Fundeb são fundos estaduais, complementados com recursos da União. Qual é a diferença fundamental entre um e outro? O nível de compromisso da União. No Fundef, a União não tinha limite nem obrigação de complemento em função do esforço dos Estados. Tanto é assim que quem definia o valor inicial do Fundef era ato do senhor presidente da República. Era um decreto. Isso foi, inclusive, questionado no Supremo Tribunal Federal, até hoje, sem julgamento, né? Porque, lendo o estrito senso na lei, a União deve cerca de 18 bilhões de reais do Fundef aos estados e municípios. Nunca foi julgado. Como lá a prerrogativa de fixar o valor VAA, valor aluno ano, era um ato do presidente da República, ele dimensionava, pelo seu ato, qual era o tamanho da União no pedaço, ou não. Hoje não é assim. O Fundeb, além de abranger toda a educação básica, estadual e municipal, ele tem suas referências vinculadas ao volume total da soma dos 27 estados. Por isso dá 22% de diferença. Porque cada vez que os estados aumentam sua arrecadação com crescimento econômico, na base do ICMS, maior fica a contribuição da União. Vocês entenderam? A contribuição da União, portanto, o tamanho com o qual ela entra, Guilherme, no bolo, é um tamanho ditado pelo esforço conjunto dos 27 estados, 26 estados do Distrito Federal, mais os 5.564 municípios. É esse o patamar que informa qual vai ser o tamanho da União no bolo. E é evidente que, se alguns estados procuram retrair sua receita própria, isso dá um resultado menor para a União. É o combate à guerra fiscal, que foi mencionado por alguns dos interventores agora. Então, há uma condição essencial adicional ao Fundeb. O papel da União não é medido, o tamanho dela, por um ato do presidente da República ou da presidenta da República. O tamanho da União é ditado pelo volume da soma dos 27 fundos estaduais. De que modo? A União é obrigada a colocar 10%, obrigada a colocar 10% como complemento aos fundos estaduais da soma. Por isso que tem uma projeção inicial. Em dezembro encerra o ano, quando se publica o balanço em abril, a União ainda tem que colocar mais, porque, via de regra, nos últimos anos, salvo o ano de 2009, o crescimento dos fundos foi maior do que o projetado, ou seja, a dinâmica do crescimento econômico, da distribuição de renda que você fez referência, presidente, agora há pouco, como modelo de repartição da riqueza nacional, gera maior recolhimento de imposto sobre consumo. Qual é o imposto sobre consumo? ICMS. Quem cobra esse ICMS? Estados. 68% das receitas do Fundeb são receitas do ICMS, que é um imposto que mais o trabalhador brasileiro paga. É da base estadual. Aliás, não tem quem de nós aqui que não pague ICMS. Esse imposto, do ponto de vista do consumidor, não é sonegável. Do ponto de vista do intermediário, aí é outra coisa. E do ponto de vista do gestor que cobra, é outra coisa também. Quem é o gestor que cobra ICMS? Estado.
Como a estrutura da vinculação de impostos no Brasil é só sobre a parte tributada como imposto, resulta naquela condição proporcional ao que alguém fez referência aqui no plenário. Quando eu tiro da União a receita do INSS, que é a maior receita da União Federal, não é de impostos, é do INSS, que não é imposto, é um tributo da Seguridade Social, não é isso? Fundamentalmente para pagar o direito dos trabalhadores na sua aposentadoria, pensão ou benefício de prestação continuada, não é assim? Quando eu tiro essa, que é a parcela da União, que não é imposto, portanto, ela não é distribuída entre os entes federativos, porque ela não pertence aos entes federativos, ela pertence ao trabalhador que, na sua vida laboral, contribuiu para ter direito à Previdência, esses números mudam completamente, porque a maior parte do orçamento da União é o orçamento da Previdência Social. O segundo maior orçamento da União é o da saúde, porque a Constituição afirmou que na saúde nós temos um sistema único de saúde. É o único afirmado na Constituição como sistema único, não existe outro. E aí o papel da União é maior do que de estados e municípios, proporcionalmente, do ponto de vista da atenção final. E temos o terceiro orçamento da União, que é o de educação, uma vinculação só sobre impostos. Portanto, a vinculação prevista na Constituição é só sobre a base de impostos. Não entra receitas da Previdência Social e não entram receitas das contribuições com finalidade específica. Por exemplo, contribuição sobre lucro líquido das empresas. Não entra no pacote porque não é recurso oriundo de imposto. Não entrava CPMF, quando tinha CPMF, contribuição provisória, porque era na forma de contribuição. Então, quando eu retiro essas partes do orçamento da União, essas contas mudam completamente, Guilherme. E quando eu incluo a transferência que a União faz para estados e municípios, elas se mudaram muito nos últimos 10 anos. Em matéria de educação, vamos comparar o último ano de vigência do Fundef, a participação da União no financiamento da educação básica brasileira foi de 564 milhões de reais. Quando entrou o Fundeb, a participação da União no financiamento da educação brasileira, estou falando via fundo, não estou falando do total, já era de 11 bilhões de reais. E eu estou falando de 4 anos. Saiu de 564 milhões para 11 bilhões. Então, eu dizia aqui para o Guilherme, do ponto de vista da União, a União decuplicou sua participação no financiamento direto via fundo. Se eu for ver o recurso que não é do Fundeb, recurso do FNDE, por que é do FNDE? Porque não é de imposto. Ele vem do salário e educação, da folha de pagamento. Vocês sabem que as empresas que têm mais de 100 funcionários são obrigadas a recolher salário e educação na folha de pagamento. Essa contribuição, que não é imposto, vai para o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que recebe receita de loteria, parte da loteria federal, administrada pela Caixa Econômica. Recebe dinheiro do orçamento da União, que não é parte dos 18% destinados à educação, porque não vem de imposto. Contribuição, por exemplo, para financiar o FIES, o Fundo de Financiamento para Ensino Superior Privado, que o estudante toma um empréstimo para pagar o seu imposto. Bom, quando eu vou para o FNDE, eu vejo que o FNDE saiu de 6 bilhões de reais para 19. Para onde vai o dinheiro do FNDE? Para estados e municípios, na forma de quê? Transporte escolar, que a União não participava, hoje a União participa, com a manutenção do transporte e com a aquisição do transporte. Merenda escolar, cujo preço o valor por estudante duplicou. E agora, com o Brasil carinhoso da Dilma, para a creche, ele quadruplicou. Esse programa lançado depois do Dia das Mães, último. De onde vem esse dinheiro? Não é do Fundeb, não é do recurso do imposto vinculado, é dinheiro do FNDE.
vai para onde? Para os municípios e para os estados. Então, quando eu tomo o FNDE, eu estou falando de quadruplicar. Por um lado, decuplicou, que é o repasse automático do Fundeb. Por outro lado, quadruplicou. E não falei do ensino superior. Eu estou falando apenas da educação básica. Então, a União está numa trajetória correta e que precisa ser acelerada de ampliação, como você muito bem apontou, Guilherme, da sua responsabilidade na educação básica. E essa trajetória é completamente invertida àquela que nós herdamos do governo FHC. É o avesso daquilo. E todas as iniciativas de lá para cá têm sido no sentido de ampliar as responsabilidades da União. Se não vejamos o Pró-Infância, assinado no ano passado, cuja compromisso da presidenta Dilma é a construção e equipamento de 6.000 creches públicas e o financiamento desde o seu primeiro ano de funcionamento, portanto, antecipando em um ano o Fundeb para essas creches. Aqui a cidade de Fortaleza e outras é uma das beneficiárias disso. Outra iniciativa recente agora, o Pronacampo, financiando a educação do campo, inclusive com escolas de tempo integral e profissionalizante, com recursos do FNDE, que não são recursos só do Fundeb, inclusive para construção, equipamento e remuneração de pessoal. E incorporando instituições comunitárias sem finalidades lucrativas ou oriunda do movimento social, as chamadas escolas famílias agrícolas, que aqui, no estado do Ceará, tem tradição na educação do campo, né? Porque está diagnosticado clarissimamente que um dos focos mais resistentes de analfabetismo adulto é exatamente na população do campo, por N fatores. Entre esses fatores, a ausência de escolas vocacionadas para tanto.